Olá, tudo bem? E aí, Carol? Oi, tudo bom? Tudo bom? Só para contextualizar, a Ana Carolina Matos é a psicóloga que participou já aqui com a gente no podcast. E aí, tudo bem? Ela falou sobre ansiedade, depressão e mindfulness, né, Carol? Isso aí. E hoje a gente vai falar sobre autocompaixão versus autossabotagem, que é um dos temas que a Carol super aborda e infelizmente vê muito também, né, Carol? Uhum, sim, com certeza. Tá faltando autocompaixão e tá sobrando autossabotagem. Socorro. Mas vamos lá que tem jeito. Tem jeito, tem jeito. Então, Carol, sem grandes delongas, conforme a gente já conversou, vamos ser direto ao ponto, porque tá todo mundo cheio de coisa. A gente tá em casa, mas isso não quer dizer que tá todo mundo com tempo, né, para começo de É história. verdade, é verdade. Às vezes é até o contrário, né? Pois é. Pessoas E, assim, que estão com menos tempo do que quando a vida estava normal, né? exato. Como é que tá sendo essa crise para você e para seus pacientes agora, nesse momento? Porque a gente acabou não falando sobre isso publicamente. Uhum, sim. Isso que você falou, né, a questão do tempo, então as pessoas estão com uma sensação do tempo muito diferente, né? Não só e aí é muito particular. A sensação de que o tempo está passando muito rápido ou que está passando muito devagar, os dias estão muito longos porque tem muitas horas disponíveis para quem está com horas disponíveis, ou pessoas que estão com essa sensação de que, meu Deus, eu não tenho tempo para muita coisa, eu achava que em casa eu ia ter mais tempo e agora não, né? Justamente o contrário. Então essa coisa do tempo realmente tá aparecendo. Agora sim, tema principal que a pandemia, o isolamento social, a quarentena, tudo trouxe é a ansiedade, né? Então, assim, uma grande incerteza, né? Todos os dias uma novidade, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer no dia seguinte, quanto mais daqui a um tempo maior, então ansiedade à flor da pele. Isso aí realmente é o que está aparecendo demais, demais. Pois é. Isso é super triste, né, assim, e a gente acaba tendo vários gatilhos negativos, assim, né, porque, como é que a gente consegue passar por uma situação dessa que ninguém nunca imaginou, né? Como é que é isso? E você acha que tem algum tipo de perfil que tá lidando melhor ou pior? Existe salvação para algum tipo de pessoa e para outras não? Como é que você vê isso? Acho que existe salvação para todas as pessoas. Se eu não acreditasse no potencial de salvação das pessoas, eu não precisava nem estar trabalhando, né? Ups, foi mal É... então. Não, imagina. Mas Obrigada. assim, é super legal falar disso, porque às vezes as pessoas ficam nisso, né? Ah, não tem jeito. Tem, sempre tem, né? Acho que se a pessoa que busca ajuda, né, enfim, tá desacreditada de si, mas acredita no profissional, beleza, né? Então acho que alguém tem que acreditar que é possível, e eu sempre acredito que tudo é possível, né? Uhum. Mas falando de potencial humano. Bom, você perguntou do perfil, né? Então, assim, na minha visão, acho que em geral pessoas que já tinham um autoconhecimento bom tendem a passar melhor por situações de crise, né? Por quê? Porque o autoconhecimento você entende melhor quais são as suas limitações, quais são os gatilhos, né? Você falou de gatilhos, quais são os gatilhos que te levam a entrar mais em ansiedade, ou possivelmente entrar mais em depressão, a ficar mais irritadas, né? Então você consegue ir meio que dando passos mais firmes, porque você já entende o que te faz mal e o que pode te fazer bem. Então, pisando no freio para as coisas que te fazem mal e meio que buscando ativamente as coisas que você sabe que vão colaborar para a sua saúde mental. Então, assim, é claro que um momento de muitas incertezas, eu estou vendo de tudo por aí, então não só pessoas que já vinham comigo há algum tempo e estavam numa fase muito boa, né, da sua vida como um todo, e agora estão de novo aí tendo dificuldades para lidar com suas emoções, com tudo isso que está acontecendo, pessoas que já estavam, né, aí passando por um processo difícil e que agora fica ainda mais exacerbado, altos e baixos, muito, né, as pessoas passando aí por muitos altos e baixos emocionais, então não evita, sim, quem tem um maior autoconhecimento não evita que você não vá ter dificuldade, mas eu acho que é uma vantagem a mais quando você já tem autoconhecimento e você consegue ter mais clareza, né, do que são os seus dificultadores e do que são os seus facilitadores. Faz seu total sentido, sim. E, Carol, muita gente improdutiva, né? Eu me sinto improdutiva toda hora e às vezes do nada fico super produtiva. E aí eu não sei, porque
autossabotagem, né, que é o nosso tema, até que ponto que vira autossabotagem quando eu tô improdutiva por causa de uma pandemia? Até onde é aceitável e até onde, peraí, eu deveria estar me tratando? Acho que a gente precisa olhar primeiro o seguinte, a gente tem necessidades básicas, né, então a nossa higiene, a nossa alimentação, né, estão ali na base da pirâmide, a gente precisa de alguma forma estar minimamente cuidando disso. Imagino que, né, enfim, sei lá, uma boa parcela aí das pessoas também tem a questão do trabalho. Então, óbvio, tem aí os jovens, talvez, ou pessoas que não precisem trabalhar e que têm ali, né, talvez as suas obrigações em termos de estudos e tal, e tem as pessoas que, de fato, precisam trabalhar para gerar renda para você poder sobreviver. Então, acho que aí olhando para esse básico, né, então, sua higiene, sua saúde, sua alimentação e o seu trabalho. Então, para quem tem trabalho, né, para quem tem essa obrigação de gerar renda para si ou para terceiros. Eu entendo que o aceitável da improdutividade é quando você se percebe se cobrando demais, você está numa tensão profunda, você sente que você está, assim, fazendo as coisas que precisam ser feitas, talvez não no melhor tempo possível, talvez não da melhor forma possível, você está fazendo, você está em movimento, né? Eu acho que começa a ser preocupante se você, enfim, de fato, começa a deixar de cumprir prazos, você começa a deixar as coisas pelo meio do caminho e isso gera prejuízos reais para você, prejuízo na sua saúde, prejuízo na sua higiene ou dos que moram com você, no seu trabalho, né, se isso gera um prejuízo de fato, enfim, na sua produtividade, é algo preocupante que deveria buscar uma ajuda para cuidar. Né? E aí você falou da questão da autossabotagem, e aí só para explicar um pouquinho, né, o que é isso, porque assim, a gente, né, se fala muito de produtividade e procrastinação, e aí até fazendo um adendo antes disso, tem um outro movimento interessante, que eu acho que também precisa ser falado, que é essa coisa de que isso já vinha, óbvio, né, com a questão da modernidade, tecnologia, as coisas muito acessíveis, né, então, né, as pessoas às vezes ficam naquela de, não, mas eu tenho um curso online, eu tenho que fazer tal coisa, porque é fácil, porque é rápido, porque é barato, né, e agora, nessa pandemia, foi uma enxurrada de coisas gratuitas, né, e aí acho que as pessoas, assim, eu ouvi, isso aconteceu comigo particularmente, eu ouvi pessoas, não só clientes, mas amigos e, enfim, outras pessoas, vindo, né, comentar que, tipo, pô, mas tem tanta coisa disponível, eu tenho que fazer, né, eu tenho que aproveitar isso, eu tenho que, né, então, assim, acesso liberado até o dia tal, curso grátis até o dia tal, né, e as pessoas, eu tenho que aproveitar, eu tenho que fazer, e aí fica numa preocupação excessiva de ter que fazer um monte de coisa, e às vezes não tem como fazer tudo isso, né, então acho que também é um movimento interessante de pisar no freio e entender até que ponto, assim, cabe dentro da sua vida fazer todas essas coisas, né? Mas aí voltando para o outro lado, que é a improdutividade, a procrastinação e tal. Então, dentro disso, acho que tem essa coisa do olhar para o que é o básico necessário para a sua vida, e o que vem além disso e que gera essa cobrança excessiva, mas que você, ok, eu estou dando conta, né, mas com isso vem uma cobrança excessiva e às vezes eu só quero descansar. Ok, às vezes a gente precisa disso também, né? Precisa parar e acolher a tensão, a preocupação, dar uma oportunidade para a gente, né, dar uma desafogada, dar uma desopilada na cabeça, assistir um negócio que não precisa pensar muito, né? Acho que isso é necessário. E como a gente está muito, né, assim, quem está de fato respeitando a quarentena, não só por questão de consciência, mas porque de fato não precisa sair para trabalhar, acaba ficando muito, né, assim, limitado. Nosso cérebro precisa de diversidade, né, ou as pessoas que já estavam acostumadas com uma vida com uma diversidade de atividades, de movimentação e tal, é uma nova realidade que se apresenta ali também para o seu cérebro, né, então até para você se acostumar, tá, né, só dentro desse mesmo espaço, olhando para as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, né, então isso também gera uma ansiedade e que eu acho que por si só já seria o suficiente para a gente se dar esse momento ou esses momentos, né, de calma, também não precisa fazer tudo agora, deixa a louça para lavar amanhã,
não precisa passar o pano hoje, deixa para passar amanhã, né? Então, essas coisas que a gente percebe que dá para botar em segundo plano, né? Então, saber elencar as prioridades eu acho que também é muito importante. E aí falando, desculpa, né? Mas aí falei um monte de coisa, mas que eu acho que são importantes, né? Claro, zero desculpa. Da autossabotagem, né? Então, como é que entra isso, né? A autossabotagem é um processo, muitas vezes não consciente, em que a gente tem atitudes na vida que nos levam para um caminho que a gente objetivamente não quer. E aí, quando a gente se vê, a gente já estou lá de novo, né? Eu não acredito que eu não disse não para aquela determinada tarefa. Eu não acredito que eu fiquei trabalhando até 2 horas da manhã de novo quando eu tinha que ter descansado. Eu não acredito que, né, tô aqui de novo me relacionando com essa pessoa que eu não queria. Enfim, né, essas coisas que são frases que a gente escuta muito, né. Então, muitas vezes a gente, na nossa história, a gente vai criando crenças e afirmações a nosso respeito a partir de algumas coisas que a gente vive, né? Às vezes experiências de vida. A gente passa por um relacionamento e aquilo faz mal, e a gente acaba acreditando que a gente não é tão bom. E aí, quanto mais a gente acredita naquilo, mais, de alguma forma, e aí não consciente, a gente vai buscando coisas no mundo que confirmem essa visão sobre nós mesmos. Esse é o mecanismo da autossabotagem, né? E aí, de que forma, talvez, a improdutividade ou a procrastinação entre nisso? É a questão do se eu não acredito totalmente no meu potencial, ou se eu acho que eu não posso descansar nunca, e aí, às vezes, eu fico nesse 8 ou 80, né, nesses extremos, eu entro no ciclo da autossabotagem, né? Então, é interessante observar que crenças talvez possam estar por trás desses comportamentos que você se vê tendo e que você meio que se culpa e fica, caraca, eu não acredito, tô aqui de novo. É um ciclo, né? Você tem uma atitude que você não gosta, você se culpa por isso, e aí você continua fazendo e continua se culpando e não sai do negócio, né? Então, quando a pessoa se vê presa nesse ciclo, talvez seja a hora também de pedir ajuda. Verdade, você citou um ponto que até li esses dias sobre, que é essa coisa do 880, né? Eu não lembro exatamente qual é a frase, mas é a ideia de que quando a gente ainda é um pouco mais infantil ou não tão evoluído, como eu acho que eu pelo menos me sinto até hoje, eu acho que muita gente, a gente tem a tendência mesmo de achar que é 0 ou 1, é sim ou não, é 8 ou 80, né? A gente esquece que existem as nuances, né? Nuances, né? E faz Exatamente. com que fique um pouco mais fluido, né? Uma coisa tão simples. Exatamente, mas é simples no racional, mas às vezes trazer isso para a vida é difícil, né? E só aproveitando esse adendo, porque o tema é autocompaixão e autossabotagem, mas, né, a ansiedade está no meio disso tudo e é o que está, né, mais aflorado agora com essa questão da pandemia. Esse comportamento de 880 tem muito a ver com o mecanismo da ansiedade também, porque, assim, no 8 e no 80, ou seja, nos extremos, né, do sim e do não, do bom e do ruim, é onde eu consigo talvez ter mais clareza, é onde eu consigo buscar mais ou encontrar mais certezas, que é o que a ansiedade quer, né? O mecanismo da ansiedade faz com que a gente busque certeza o tempo todo. Como a gente não tem certezas, e aí é isso daqui, ó, esse lugar aqui das nuances não nos dá muitas certezas, porque é um lugar mais fluido. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que agora esteja bom, mas daqui a pouco não vai estar, e aí eu posso rever as minhas questões. Então, né, poder transitar nessa fluidez, até sobre nós mesmos, é que eu acho que é o ponto-chave, né? Maravilhoso, isso aí. Eu tô com uma cola aqui, só pra todo mundo saber, porque pra gente não esquecer, né? Porque o assunto vai indo, tem muita coisa pra falar. Você citou alguns pontos relativos à saúde mental das pessoas nesse momento, né? Você falou da ansiedade, da procrastinação e tudo mais. Você vê mais umas outras dificuldades que a gente pode não ter citado aqui, porque você falou que são muitas, né? São inúmeras até. Quais são as principais que você acha que tá rolando? Acho que mais chamou a atenção, pelo menos na minha experiência, na minha troca com outras psicólogas e tudo, sem dúvida a principal dificuldade para lidar com as incertezas, e que, né, com isso vem uma ansiedade muito forte, em casos mais graves até pode chegar a crise de pânico, e pessoas que de fato precisam, né, estar medicadas para passar por esse momento.
Vejo muito recorrente também pessoas com muita dificuldade em controlar a sua alimentação e se vendo ganhando peso e isso incomodando muito, mexendo com a autoestima. E muito recorrente também um momento mais depressivo, melancólico, porque as pessoas estão isoladas, né? Estão sem ter como estar com os seus queridos, né? A sua família, enfim, né? Parceiros, namorados e amigos, né? Sem o convívio social. Para mim, eu acho que essas são as que mais chamam a atenção. Tem muitas, como você falou, sem dúvida, né? Mas eu acho que também, assim, essa coisa da melancolia, da tristeza, da depressão, por estar no isolamento, eu acho que também traz uma coisa que pode ser muito interessante da gente olhar, da importância do convívio social. É verdade. Quantas De como vezes... isso faz diferença na vida das pessoas, né? Justamente. Quantas vezes a gente já... desculpa, vou ter que cancelar, não vou não. Que arrependimento, né? Que arrependimento, Que arrependimento, socorro. exatamente. Pudesse Às vezes a gente voltar. precisa passar por essas situações para... não, agora eu vou repensar as minhas atitudes, né? Total. E, Carol, outra coisa também importante que não dá pra gente não falar, tem muita gente perdendo o emprego, infelizmente, né? O caos está generalizado. E essa acho que é a maior incerteza de todas, pelo menos para uma capricorniana, apesar de eu não acreditar em signos, mas isso tem muito a ver. Sei. Como é que é isso? Tá bom. Como é que você acha que é uma forma certa, não sei, de passar pela insegurança financeira desse momento também? Isso é muito complicado, de dar uma, digamos assim, uma orientação única, né? Porque cada pessoa está passando por uma situação extremamente específica, né? Não tem como, porque, enfim, depende muito da profissão da pessoa, enfim, né? Depende de muita coisa, né? De enxergar o que tem de possibilidades e tal, né? Mas, assim, tentando olhar de forma genérica, tentando olhar para o aspecto emocional, eu acho que seria tentar viver um dia de cada vez, sabendo que é muito difícil, né? Que, assim, de fato, a gente trazer isso para a realidade, mas é isso, né? Assim, acho que é trazer, que tem um pouco a ver com aquele papo de mindfulness e até o próprio papo da ansiedade que a gente teve, que é assim, a gente muitas vezes fica muito dominado por esses pensamentos de medo e de incertezas e às vezes até de coisas reais que acontecem, e do quanto isso pode trazer o medo do futuro, né? O que vai acontecer, como eu vou me virar e tudo mais. Então, acho que assim, dentro do que cada pessoa enxerga de potencial, de possibilidades, né? Perceber o quanto talvez os pensamentos de negatividade, de às vezes até catastróficos, né, paralisam, porque isso pode acontecer, isso está acontecendo mais ainda agora, e tentar trazer consciência para isso e perceber que são só pensamentos, né, e aí trazer um pouco a sua consciência para a realidade, e se for necessário, né, colocar os pés no chão, aterrar, né, de fato se colocar ali na realidade, fazer uma respiração profunda, né, e aí, ok, vamos lá, eu estou aqui agora, né, o que eu posso efetivamente fazer, o que está dentro das minhas possibilidades, o que está dentro do meu controle, o que não está, né? Então, assim, o que não está dentro do nosso controle? Quando que essa pandemia vai acabar? Como que vai ser a vida quando a gente puder sair de casa, né? Não sei. Então, assim, tem muitas especulações, tem algumas coisas que a gente já vê, porque os outros países já estão num movimento, né, assim, mais avançado em relação a sair da quarentena, mas não sabemos, porque o Brasil é o Brasil, não é a Itália, não é a China, então, né, vai ter que ir sentindo, e eu acho que talvez esse seja o grande aprendizado que essa pandemia traz, né? Tem muitos, mas eu acho que esse é um dos maiores, né? A gente aprender a abrir mão do controle, né? Dessas grandes coisas que a gente acha que pode controlar e não controla, e aprender a respirar e viver um dia de cada vez e suportar o que a gente não tem como controlar e nem ter certeza e nem adivinhar. Arrepiada. Estou arrepiada. É difícil, mas não é impossível. É verdade, é verdade. Nossa, que bonito, Carol, você sempre... Então, Carol, em termos práticos, assim, para quem acabou de ser demitido, infelizmente, como é que você está orientando mesmo, assim, na vida real? Então, já que é um momento, né, que a pessoa vai ter tempo disponível, acho que é um momento
talvez para refletir, né, o que quer para sua carreira, se atualizar, então aproveitar que está com essa demanda boa, né, de cursos gratuitos, de capacitação, buscar coisas que façam bem para você mesmo, então mesmo com as limitações dentro de casa, tentar praticar algum tipo de atividade física, algo que te faça bem, seja coerente com o seu estilo, né, às vezes uma dança, uma yoga, ou um exercício mais de malhação, uma coisa mais agitada, enfim, leituras, né, então acho que de alguma forma cuidar de você mesmo, né, e se preparar e talvez trazer mais clareza para o que você quer para sua vida. Uhum, certo. Então, entrando em autossabotagem, por que a gente se sabota, Carol? Então, pegando um gancho um pouco de uma outra pergunta, né, que você fez mais atrás, então, como é que é o mecanismo, né, da autossabotagem? Ao longo da vida, a gente vai criando algumas crenças, que a gente chama de crenças disfuncionais, e a gente acredita muito naquilo. Então, são afirmações que a gente tem a respeito de nós mesmos e a respeito da vida, que a gente acredita que é assim, ponto final. E aí, o mecanismo da autossabotagem é para nos manter nesse ciclo, para nos manter nesse movimento, para nos manter na zona de conforto, e aí aquela zona de conforto né, do psicológico mesmo, aquela que é ruim, mas que a gente fica, né? É aquele conhecido, é horrível, tô péssima aqui, mas pelo menos aqui eu sei onde eu tô pisando, né? O novo é estranho, é diferente, eu não sei, eu tenho medo, então prefiro ficar aqui. E às vezes porque isso está tão forte dentro da pessoa, aquela visão sobre ela mesma e que é distorcida e que é disfuncional, que ela às vezes não consegue enxergar outra forma de ser, né? Então é importante olhar para isso para entender o que não está funcional. Primeiro, né, perceber se você se reconhece tendo comportamento de autossabotagem, se reconhece, mas não percebe o que pode estar por trás disso, o que te leva a ter esses comportamentos, é olhar para essas crenças. Uhum. E o que seriam crenças corretas, então? Assim, eu sei que isso deve ser muito amplo, mas de maneira geral, como é que você responderia isso para alguém que já reparou que tem alguma coisinha? Uhum. Realmente é muito difícil e complicado, né, dizer qual é a crença correta, porque depende de qual é a crença que você tem. Quando a gente entende crenças disfuncionais, são crenças que impedem você de atingir o seu melhor, impedem você de conquistar um bem-estar, né, ou de conquistar coisas que você realmente queira muito para sua vida, que você sabe que vão te fazer bem, que vão trazer alegria, que vão trazer bem-estar e felicidade. Então, assim, acho que o primeiro momento seria identificar que crenças são essas. E aí, como você pode fazer isso, né, sem estar necessariamente no processo terapêutico? Quando você estiver num momento, né, que você está se sentindo mal a respeito de si mesmo, está triste, enfim, não está legal, percebe quais são as frases que vêm na sua cabeça e vai anotando tudo. Que frases são essas? Às vezes tem frases de sei lá, você nunca vai conseguir tal coisa, né? Você dizendo para você mesma, você nunca vai conseguir tal coisa, você é burra, você não é capaz, né? E por aí vai, né? Você é mole, você é fraca, enfim, por aí vai, né? Vai vendo o que surge. Pode ser que venham outras coisas, mas vai vendo, né? Então essas afirmações são as crenças, né? Uhum. E aí você entende que como são negativas, né, são essas crenças que acho que a gente pode parar para pensar, isso é funcional, isso traz algo de bom para a sua vida, pensar dessa forma, ou te mantém nesse mesmo lugar, né? Uhum. Então, perceber o que a mente fala para você é o primeiro passo. Reconhecer o que não é funcional dentro dessas falas que vêm de você para você mesma, né? Então, reconhecendo essas críticas internas, que vêm em forma dessas afirmações, você reconhece as crenças disfuncionais, aí o próximo passo é você começar a se questionar a respeito disso, né? Sim, será que eu sou burra mesmo? Vamos lá, vamos olhar para minha vida, né? Será que a vida inteira eu fui burra? Né? Porque em geral são frases muito genéricas, em geral, né? Você é burra. Peraí, você é burra para quê? Né? Você pode, por exemplo, eu sou de humanas, posso ser burra para matemática, não me bota para fazer uma conta muito complexa que eu só sei contar nos dedos, né? Eu não sou burra para uma série de outras coisas, né? Então,
Eu acho que é poder questionar, poder contextualizar, né? Então, acho que isso pode ser um início de caminho para trabalhar ou para buscar crenças que sejam mais funcionais e que de alguma forma te levem para um caminho aí saindo desse 8 ou 80, né? Porque também não adianta eu reconhecer a crença disfuncional e eu querer ir para o outro extremo. Sou maravilhosa, sou muito inteligente. Exatamente, não adianta, vai dar ruim do mesmo jeito, né? Então, assim, é poder ir encontrando essa maleabilidade, o espaço dentro talvez desse espaço aí, encontrando o espaço dentro desse 8 ou 80, né? Desse eu sou burra ou eu sou muito inteligente. Não é nenhum nem outro, né? Ninguém é só burro e ninguém é só inteligente. A gente é inteligente para algumas coisas e é burro para outras, e ok. Então, onde eu transito? Né? Então, é poder encontrar esse espaço aqui, aonde eu transito, né? E aí poder reconstruir ou ressignificar essas crenças ou escrever frases melhores para você mesma que te coloquem nesse lugar mais flexível. Acho que essa é a palavra, encontrar flexibilidade. Perfeito. Eu acho que assim a gente entra muito bem já na parte de autocompaixão, né, também. Como é que você acha que se relaciona isso? Porque os dois andam juntos, né? Você até falou no início, muita autossabotagem, pouca autocompaixão, né? Como é que é essa relação? Adoro falar sobre isso. Vamos lá. Acho que muitas pessoas vão conseguir se ver nessa situação, né? Quando a gente tem alguém que é muito querido, um familiar, um amigo que está passando por uma situação difícil e aí vem falar com você e vem te contar e tudo mais, e aí você oferece acolhimento, oferece um abraço às vezes, oferece palavras gentis, né? Poxa, não fica assim, vai passar, eu acredito em você, fica aqui, tá tudo bem, né? A gente tranquilamente se vê fazendo isso com outras pessoas. Agora eu quero saber quem é que consegue fazer isso consigo mesmo quando as coisas não estão bem. Muito difícil. Né? Então, é esse o conceito. Então, em que momentos eu consigo trazer esse amor e essa aceitação e esse acolhimento para as minhas dificuldades. Então, assim, justamente quando a gente não está bem, quando a gente percebe as nossas dificuldades, a gente percebe as nossas falhas, as nossas limitações, os nossos erros, aí é que é o momento em que, se a gente não está atento, a gente se sabota, né? Então, a autossabotagem tem uma coisa muito interessante que eu acho que também muita gente vai se reconhecer. Quando você tem um comportamento de autossabotagem, é muito comum, às vezes você fala em voz alta, às vezes você só fala para si mesmo. Aquela coisa assim, tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo, eu sabia que ia dar M, né? Então, isso é muito característico, né? Então, assim, você fala para você mesmo, tipo assim, é quase como se você já tivesse criando aquela história, né? E aí você fica assim, eu acho que tem algumas possibilidades, mas no fundo, tudo foi se encaminhando para aquele negócio dar errado. E aí você vai falar, tá vendo? Sabia que não ia dar certo, sabia que, né? Eu faço tudo errado, porque, de novo... Exatamente, né? Então, aí pegando esse gancho, né? Então, assim, justamente quando a gente se percebe tendo esses comportamentos e percebendo as nossas falhas e percebendo as nossas culpas, né? Quando a nossa autoestima tá lá no pé, é que a gente pode trazer essa autocompaixão. E ser autocompassivo não é ser condescendente consigo mesmo. Então, não é ignorar o seu erro, é olhar para o seu erro, entender que a partir daquilo ali tem um aprendizado, mas perceber que ficar exaustivamente ali na culpa não vai necessariamente evitar que você não vai evitar que você tenha novamente aquele comportamento, né? Isso também uma característica. Às vezes as pessoas ficam voltando o tempo todo, quase que obsessivamente, para os pensamentos de culpa e ficam naquilo ali, ficam sofrendo e pensando exaustivamente sobre aquilo, como se aquilo fosse trazer, por fim, um aprendizado ou, por fim, um grande insight que faça você não cometer mais o mesmo erro. Só que não. Isso só mantém você paralisado no sofrimento.
Uhum. Então, a autocompaixão vem para a gente poder lidar melhor com as nossas falhas. Entender que tudo bem, todo mundo erra, todo mundo é humano. É. Todos, sem exceção. Aí a gente pega o gancho daquele 880. Então, não tem ninguém perfeito. Redes sociais estão aí para tentar dizer o contrário, mas no fundo, a gente sabe que aquilo também é um recorte muito pequeno da vida das pessoas e que todo mundo sim erra, todo mundo sim tem dificuldade, todo mundo sim tem muita coisa ali por trás das cortinas, É né? verdade. E você falou agora da autoestima, que também tem tudo a ver, né, com esse assunto. Como é que a autocompaixão entra aí na autoestima? Bom, autoestima é o conceito que a gente tem sobre nós mesmos. Então, quando a gente estava falando agora há pouco sobre autossabotagem e essas crenças disfuncionais, a gente entende que uma boa autoestima tem a ver com um bom conceito que a gente tem sobre nós mesmos. E se eu tenho uma baixa estima é porque eu estou com um conceito muito ruim a respeito de mim mesma, né? Ou a respeito das minhas capacidades. Então, quem consegue lidar melhor com as suas próprias falhas tende a ter uma autoestima melhor ou a conseguir enxergar melhor a sua potencialidade, porque vê que os erros não te definem, os erros fazem parte. Então, é óbvio, tomando todos os cuidados para não ser condescendente, nem que aquilo fique paralisado, tipo, então já que eu errei, eu vou errar sempre. Não, não é isso, né? Mas é poder entender que isso faz parte, que eu posso fazer diferente de uma próxima vez e que eu posso, enfim, ressignificar as minhas experiências. Se eu percebi que eu tenho feito alguma coisa que não foi legal ou que, enfim, está trazendo uma coisa negativa para a minha vida, o que eu posso fazer então para mudar isso, né? E aí é aquela questão da flexibilidade que a gente tem falado. Né? Então, acho que a relação é essa, quando eu consigo trazer compaixão para mim mesma a respeito das minhas falhas, das minhas limitações, eu pego mais leve comigo mesma e aí eu consigo encontrar melhor esses espaços de oportunidade, de explorar outras possibilidades, eu não fico paralisada no problema. Uhum. Uhum. E como que a gente pode trabalhar isso, Carol? Assim, você é psicóloga clínica, super aplica isso no dia a dia. Como que seria, assim, uma pessoa agora resolver esse problema? Como é que faz? Uhum. Vamos lá, tem um exercício muito, muito bom, e aí quem estiver assistindo e quiser fazer, quiser se preparar, pode pegar papel e caneta, não precisa ser um papel muito grande, pode ser um caderninho, né? Não é muito extenso, é rápido. Então eu vou conduzir o exercício, pode ser? Claro, por favor. Tá, então vamos lá. Então, tendo aí já o seu papel e a sua caneta, eu vou ler aqui um pouquinho, né? Claro. Para conduzir. Então, o primeiro passo é a pessoa, né, poder estar numa posição confortável, de preferência sentado, poder fechar os olhos, fazer algumas respirações, entrando em contato consigo mesma aqui agora, percebendo o ar entrando e saindo. Não precisa ter uma respiração especial, só observar a sua respiração como ela está agora, apenas estando ciente, curioso, se percebendo. Né? Então, tirando alguns segundinhos para isso. E aí, pedir para você entrar em contato com alguma memória ou alguma coisa que você tenha feito e você considere bastante ruim, aquela coisa que fica ali voltando na sua cabeça, um evento, ou algum traço da sua personalidade que você considera ruim, que você odeia em você mesmo, mas que você quer mudar. Então deixa vir, vê o que aparece na sua mente, o que talvez dessas coisas que aparecem, o que mais incomoda. E aí você vai escolher uma para a gente trabalhar agora. E aí quando você escolher, pode abrir os olhos e pode escrever no papel. O que você diz, o que a sua mente diz para você mesma quando isso acontece? Quando você tem essa atitude, quando você tem esse comportamento. Tem uma voz na nossa mente que, em geral, é muito crítica, julga. Né? O que essa mente, o que essa voz autocrítica diz para você? Quais são as palavras que ela utiliza? E aí, reconhecendo isso, pode escrever no papel também.
E qual é o tom dessa voz? Percebendo que é uma voz que fala internamente aí com você. Qual é o tom dessa voz? É um tom de voz leve? É um tom de voz suave, gentil? Ou é um tom de voz pesado, áspero? O que é esse tom de voz? Registre também no papel. Perceba como você se sente quando essa voz autocrítica se manifesta. Como é que você sente isso no seu corpo? O que acontece no seu corpo? Quais são os sentimentos que vêm? Quais são as emoções que afloram? Escreva no papel. Perceba qual pode ser a motivação por trás dessa voz autocrítica. Será que ela pode estar tentando te proteger de algo, mesmo que esse resultado não seja produtivo? Do que será que essa voz autocrítica está tentando te proteger? Escreva no papel. Às vezes pode ser difícil reconhecer a motivação por trás dessa voz, e não tem problema nenhum se você não conseguiu identificar algum desses pontos, né, que eu coloquei. Apenas saiba que você pode oferecer compaixão a você mesma, a você mesmo, por estar passando por essa situação, por estar sentindo essa dor, por estar passando por esse sofrimento. Como se você dissesse para você mesmo: ok, isso é difícil, eu fiz o melhor que eu pude. Todos cometem erros. Seres humanos, por natureza, são imperfeitos, não existe perfeição, né? Então, a autocompaixão é uma disposição em oferecer ajuda, cuidado, amor, palavras gentis, aceitação a você mesmo. Então, o próximo passo desse exercício é você escrever uma carta de compaixão para você mesma. Se for muito difícil você escrever pensando em você mesma, você pode se imaginar, imaginar que você, né, tem um amigo, uma amiga passando por uma situação como a sua, e você vai oferecer essa carta de compaixão para essa pessoa, mas aí você vai escrever o seu nome. Então, se eu fosse escrever para mim, eu vou te colocar lá, Carol. Né? Se for Natália, Natália, né? Então, pode imaginar que é uma outra pessoa para facilitar um pouco o processo, mas você vai escrever para você, né? E aí, depois que fizer isso, né, leia em voz alta, leia de novo a carta, leia mentalmente, depois leia em voz alta, veja como você se sente. Algumas pessoas relatam que é muito estranho falar coisas gentis para si mesma. E o que isso traz? Né? Então, assim, caramba, como é fácil eu fazer isso para os outros e como é estranho fazer isso para mim. Né? E tudo bem, não tem certo, não tem errado, é um processo. Se isso for mais familiar para você, ótimo, continue trabalhando nisso. Né? Continue trazendo mais percepção para a necessidade de você trazer esse amor, essas palavras gentis para você mesmo. Se for muito estranho, acolha, né? E vá permitindo que isso vá entrando aos pouquinhos e veja como isso ressoa dentro de você, e vá se permitindo exercitar isso em relação a outras coisas, a outras dificuldades, a outras situações. Incrível! Palmas! Muito bom esse exercício, Carol. Achei muito legal. Uau! Esse exercício é muito, muito transformador. Muito, assim, eu vejo pessoas saindo, assim, pessoas que, né, a gente faz exercício na consulta, e aí quando volta na semana seguinte, fala, cara, eu percebi um monte de coisas, ou, né, percebe assim, eu percebi como né, eu fico me criticando o tempo todo, como eu me julgo o tempo todo, então traz muita coisa bacana, então, quem tiver disponível, vale a pena fazer. Muito legal, muito legal.
Bom, eu acho que maravilhoso, eu acho que a gente cobriu todos os temas. Eu acho que seria legal, Carol, você falar um pouquinho sobre. Eu sei que a gente falou bastante já, mas para fechar, como é que você enxerga o futuro próximo, é, nesse momento, com as pessoas que você tem lidado? Como que está a sua visão em relação a próximos passos? Uhum. A gente falou em algum momento também agora há pouco do quanto essa pandemia pode vir como uma oportunidade, né? Do quanto ela nos obrigou a parar, do quanto ela nos obrigou a entrar em contato com nós mesmos, com as pessoas com as quais a gente vive, com os nossos medos, com muita coisa, né? E isso pode ser muito desafiador, pode ser muito opressor, pode ser, né, à beira da loucura, mas se a gente conseguir encontrar um espaço para pensar sobre isso como uma oportunidade, eu acho que pode ser profundamente transformador. Então, tem algo aí que me chama muita atenção e que eu acho que pode ser também um dos grandes elementos de mudança, né, que todo esse momento está trazendo para a gente, é entrar em contato com a gente, com o sentir. Então, as pessoas, e aí eu me coloco nesse mesmo lugar também, a gente está, né, assim, vivendo no piloto automático, a gente tem muitas coisas para fazer, e a gente vive correndo, né, e muita coisa, e tem que fazer isso, e tem que fazer curso, e a gente se obriga, né, a estar produzindo sempre, evoluindo sempre, o que é muito bom, mas às vezes traz muita ansiedade, e traz às vezes essa correria desmedida, né? Isso. Então a gente está nesse movimento muito no piloto automático, né? E pouco em contato com a gente mesmo. Então eu acho que a gente entrar em contato com a gente, perceber o que a gente está sentindo, perceber no corpo como é sentir as coisas. Eu acho que agora a gente tem tempo e tem oportunidade para isso. Eu acho que pode ser muito transformador se a gente levar isso como oportunidade. Viver um dia de cada vez também, a gente aprender a desacelerar, a gente aprender a abrir mão do controle das coisas que a gente não pode controlar. E aí, enfim, né, quais vão ser os próximos passos? Não sei. Porém, acho que acredito e talvez gostaria, né, que se as pessoas que enxerguem, né, esse momento como uma oportunidade, começarem a cuidar mais da sua mente, né, do seu bem-estar, da sua autoestima, né, não deixar de lado aquela crisezinha de ansiedade que aparece aqui e ali, né, vamos cuidar disso, vamos evitar que isso fique pior, vamos parar, vamos desacelerar, vamos abrir mão do que não está servindo mais, né, vamos talvez buscar o que você sempre quis, mas nunca buscou, né, então eu acho que talvez seja o movimento que eu gostaria de ver, não sei se vai acontecer, porque óbvio, essa pandemia trouxe, já está trazendo, e a gente sabe que vai trazer uma crise muito complicada, né, mas acho que cada um dentro dos seus recursos, das suas possibilidades, tem o potencial, e acho que é importante que cada um se sinta no poder de escolher o que vai fazer com o que se mostra, né? Então, aprender a conviver com as incertezas, eu acho que vai ser um grande aprendizado dessa pandemia, né, dessa quarentena, dar mais valor para os nossos contatos sociais, a gente, né, aprender a não desperdiçar tantas oportunidades, não, vamos combinar e ir. Carioca vai ser uma nova pessoa, né, depois. Pois sabe, tomara, né, Legal, Carol. Obrigada, incrível. Sua vibe tá maravilhosa, isso é super importante também. Muito obrigada pelos exercícios também. Legal demais. Valeu. Foi um prazer. E gosto muito de falar desse assunto. Acho que tem muitas coisas ainda, né, que a gente vai poder conversar, e estou por aqui, estou disponível. Maravilha.